Irmãos e irmãs, graça e paz, muito bom estar com você nesse dia. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago, do Campo Missionário em Campo Largo. É um prazer estar aqui e compartilhar com você uma breve reflexão da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que, embora você já tenha ouvido diversas vezes este texto, essa leitura, ou várias pregações, o Senhor tem uma palavra ao seu coração diante desse texto que nós vamos estar lendo. Um texto muito conhecido, ou um cântico, né? No livro de Salmos 23, do verso 1 ao verso 6, muito conhecido. Tenho certeza que, se não é um dos mais conhecidos, é um muito conhecido por muita gente. Eu creio que o salmo mais conhecido das pessoas, dos irmãos, é o Salmo 91, mas o Salmo 23 é muito lembrado por cada irmão e cada irmã também. Eu quero ler contigo e quero compartilhar esta palavra ao teu coração. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu estiver de andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que maravilha este salmo, este cântico, muito conhecido por você, muito conhecido por muitas pessoas. Mas Deus tem uma palavra ao nosso coração diante deste texto, diante desse cântico. E eu quero intitular aqui essa reflexão como o Deus do Salmo 23, o Senhor do Salmo 23. O Salmo 23, atribuído a Davi, retrata a figura de Deus. Num primeiro momento, como um pastor, e a seguir, um anfitrião. Mas antes de eu falar para vocês algumas lições sobre este salmo, eu quero trazer a você que esse salmo tem tudo a ver com um tempo de intimidade de Davi com o seu pastor, intimidade de Davi com Deus. Além dele ser bem, conforme Davi, nós já sabíamos, um pastor de ovelhas, ele traz exatamente aquilo que ele vivia, aquilo que ele viveu diante do seu pastorado, cuidando das ovelhas. Então, o Senhor é meu pastor. Davi quer dizer o quê? Eu tenho uma intimidade com o meu Senhor. Eu tenho uma intimidade com o meu pastor. E eu já aprendo aqui neste salmo, neste cântico, que nós, eu e você, precisamos ter diariamente essa intimidade com o nosso pastor, o nosso Senhor. E Davi, ao compor este salmo, o faz com propriedade de um pastor. E como eu já falei aqui, ele pastoreava as ovelhas de seu pai quando o profeta Samuel foi enviado para a casa de Jessé para consagrá-lo. E pelo que nos consta, Davi enfrentava os perigos do dia a dia para salvar as suas ovelhas. Portanto, ao compor o salmo, Davi descreve as características de um pastor e seu cuidado com as ovelhas, atribuindo essas características ao Senhor. E eu quero destacar aqui 5 lições. Eu não vou me demorar nessa reflexão, mas que nessas lições o Senhor fale ao teu coração e que possamos aprender. Por mais que você já ouviu essa pregação ou leu várias vezes o Salmo 23, aprenda mais uma vez nesse dia o que o Senhor tem ao teu coração. A primeira lição que eu aprendo aqui é: Deus é um pastor presente. O salmo começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui, numa leitura bem simples, compreendemos que pelo fato de o Senhor ser o pastor, nada falta para a ovelha. Porém, se nós traduzirmos isso, o nada, é
algo de negação, cujo significado óbvio é não. Então, eu quero reformular aqui, dizendo para você o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e não me faltará. Muitas das vezes nós atribuímos esse salmo no momento de dificuldade, no momento onde nós estamos passando por lutas, situações difíceis, e nós falamos, nada vai nos faltar. Mas eu quero retratar contigo o seguinte: Deus é um Deus presente, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. No dia da angústia, no dia das lutas, nos dias das dificuldades, das aflições, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O salmista descreve que Deus não lhe faltará e não nada lhe faltará. É muito mais interessante, irmãos e irmãs, é muito mais interessante saber que a presença do Senhor como pastor não faltará para a ovelha. É muito mais importante saber disso. Muitos, até eu talvez já tenha utilizado este texto para reivindicar bênçãos de Deus, por achar que, sendo Ele o pastor, nada pode faltar à sua ovelha. Quando, na verdade, a ideia desse texto é transmitir que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Portanto, a primeira lição que eu queria compartilhar com você é que temos este salmo que Deus é um pastor presente em todas as circunstâncias, em todo momento, aí na sua casa, aonde quer que você esteja, eu no hospital, eu nos dias difíceis, o Senhor se faz presente. Deus é um pastor presente. E a segunda lição que eu quero compartilhar contigo é: Deus é um pastor provedor. Olha que interessante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos e irmãs, tudo que uma ovelha precisa é de pasto e de água, ou seja, o necessário para viver. A providência de Deus nunca ultrapassará a quantidade necessária para a minha e para a sua vida. Temos os belos exemplos de como Ele cuidou do seu povo lá no deserto, suprindo-lhes com o necessário. A medida era exata, não faltava e não sobrava. E no Novo Testamento, Paulo vai dizer que, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contente. Diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, e o versículo de número 8. E ainda outros exemplos, que se eu for citar aqui, eu não terei tempo para isso. Mas Deus é um pastor provedor. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, queridos. Pasto e água é o que uma ovelha mais precisa. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Sabe o que eu quero destacar aqui? A ovelha, ela tem suas características de comer o dia todo. Se você for estudar, a ovelha não para de comer. E eu quero trazer para você como ovelha, eu como ovelha, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor. E, se for possível, o tempo todo, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Não devemos deixar de ser ovelhas que buscam se alimentar da palavra diariamente. Nós precisamos entender isso. Isso é algo para que possamos viver diariamente. E, com certeza, teremos de Deus o necessário para vivermos aqui. Então, primeira lição: Deus é um pastor presente. Segundo, Deus é um pastor provedor. Agora vamos para a lição de número 3. Deus é um pastor restaurador. Eu vou repetir para você. Deus é um pastor restaurador. No verso de número 3 diz o seguinte: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Outro problema que a gente acaba vendo aqui é nesse versículo, a raiz dessa palavra que aparece no início do verso 3, ela também significa conversão, restauração, ou seja, converte a minha alma.
ou restaura a minha alma, seria bem mais empregado nesse texto. A ideia aqui é que a ovelha anda desgarrada e o pastor precisa colocá-la novamente no caminho. Veja que o próprio texto nos faz entender este conceito quando completa dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, converte a minha alma para que eu seja conduzido por este caminho, caminho de justiça. Essa obra, irmãos e irmãs, de transformação é feita por amor do nome do Senhor. Nunca o centro é a ovelha, mas o pastor que a conduz. Lembre-se disso, nunca o centro é a ovelha, mas é o pastor que a conduz. Que lição tremenda! Deus é um pastor restaurador. Quarta lição, Deus é um pastor protetor, verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nesta parte do texto, o salmista, ele expressa a total segurança que a ovelha pode ter no pastor. É o pastor quem está na condução, mesmo que o caminho seja no vale, seja no vale da sombra e da morte, o cajado do pastor tem a função de conduzir a ovelha, bem como livrá-la dos lobos devoradores. E a partir do verso de número 5 e 6, muda a figura do pastor para o anfitrião. Olha que interessante. Agora o salmista não é mais uma ovelha sendo conduzida por um pastor, mas um convidado que é recebido com as devidas honras. Olha que interessante, Deus é um pastor protetor. E eu quero já ir para a quinta lição deste Salmo de número 23. Deus é um anfitrião, 5 e 6. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse texto também nós precisamos entender o que Davi quer dizer aqui. Todavia, preparar a mesa na presença dos inimigos não é uma invocação de juízo, mas um reconhecimento de aceitação do convidado pelo anfitrião. Olha que tremendo isso daqui. E o desejo de que os inimigos saibam dessa aceitação. Ora, a mesa é preparada, é sinal de aceitação. Prepara-la na presença dos inimigos é mostrar para os inimigos que o convidado é aceito. Que o convidado é aceito. Olha que interessante. E aí, queridos, é muito comum encontrarmos nos Salmos pedidos de ajuda acerca dos inimigos, pois estes, os inimigos, se alegram em ver os servos do Senhor padecendo ou sendo afligido. O que o texto expressa é o seguinte, entenda isso aqui. O que o texto expressa mostra para os meus inimigos que o Senhor me aceita. Olha que interessante. Prepara-me uma mesa, independente de mim mesmo, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas faltas. O que eu entendo neste verso, queridos, é que diante das circunstâncias para os inimigos, Deus nos mostra que quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração das falhas, daquilo que nós temos cometido, Deus nos aceita, Deus nos perdoa. E aí, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo encerra mostrando as características desse anfitrião, bom e misericordioso. Essas características despertam o desejo no convidado de morar, ou seja, habitar na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vou repetir para vocês 5 lições que nós aprendemos aqui nesse salmo. Deus é um pastor presente.
Deus é um pastor provedor. Deus é um pastor restaurador. Deus é um pastor protetor. E Deus, ele é um anfitrião fiel. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, aprender neste salmo que Deus, independente da sua luta, da sua dificuldade, de toda essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, diante dessas crises, diante dessa pandemia e de muitas outras que podem estar por vir, Deus está comigo, Deus está contigo, Ele se faz presente. Ainda que eu esteja, quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja internado em um hospital, ainda que esse vírus, ainda que eu possa pegar esse vírus, ainda que eu enfrente situações difíceis, que muitas das vezes eu e você não encontramos saída, Deus se faz presente, Deus está comigo, Deus está contigo. Irmãos e irmãs, independente dessa crise ou de outras, que eu e você nunca venhamos nos desanimar, de andar e de deixar o Senhor ser o nosso pastor, nos conduzir, nos direcionar, nos mostrar o caminho. Davi, ele fala em algo literal aqui, esse cântico, porque ele vivia isso. A ovelha, ou seja, o seu pastor, ele precisava ter intimidade com a sua ovelha, para que ele pudesse, na verdade, a ovelha, quando ouvisse a voz do pastor, ela já seguia os seus caminhos. Que eu e você possamos, independente, talvez você faz tanto tempo que não vem num culto presencial, e talvez isso acaba desmotivando você, desanimando, você gostaria de estar aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, continue cultuando o nosso Deus na sua casa, e quando for liberado, venha com alegria cultuar presencialmente ao Senhor na casa dEle. Mas enquanto isso não acontecer, não desanime não, busque mais ter esse relacionamento, essa intimidade do Salmo 23, da ovelha com o seu pastor, que eu e você possamos buscar essa intimidade, aumentar a cada dia mais a intimidade com o nosso pastor. Deus é um pastor presente, independente das circunstâncias que eu e você possamos viver. Talvez você, nesse meio tempo, desses tantos meses de pandemia, você tenha desanimado. Talvez você está focado mais nas notícias ruins, talvez está muito na questão dos jornais. Eu quero dizer uma coisa para você, busque a intimidade com o Senhor através da palavra. Deixe um pouquinho as notícias, deixe um pouquinho os jornais, que nós possamos ir para a palavra do Senhor, onde nós temos a esperança de que tudo isso vai passar. Porque, queridos, há uma promessa para mim e para você, independente do que estamos vivendo aqui. Há um lar preparado para mim e para você, e esse lar é eterno. Que eu e você, independente de crises, possamos estar com essa intimidade com o Senhor, todos os dias. Não só nos domingos, não só nos cultos online, que você separa esse tempo para você ouvir a palavra, adorar o Senhor, mas todos os dias. Nós precisamos viver e ter essa intimidade com o Senhor, que é o nosso pastor, que é o nosso provedor, que restaura as nossas vidas, as nossas feridas. Sabe, queridos, eu tenho encontrado muitas pessoas que desanimaram no primeiro momento, quando descobriram que foram infectadas por esse vírus. Tantas pessoas nos ligaram, desanimadas, preocupadas, mas essa é a palavra. É o Deus que restaura, que nós possamos buscar esse Deus que nos restaura, e esse Deus que nos protege. Mesmo eu e você sendo contaminado, né? Eu já peguei esse vírus, mas o Senhor me protegeu de tantas coisas. Mesmo infectado, eu vi a proteção do Senhor. Que você não venha desanimar com as notícias ruins, que você não venha desanimar com o dia a dia, que eu e você temos enfrentado ou possamos enfrentar. Se eu tiver uma intimidade com Deus, com o meu Senhor, pode vir o dia mau, mas eu não vou desanimar, porque Cristo se faz presente na minha e na sua vida. Eu quero encerrar esse tempo, eu quero fazer uma oração a você. Você, pare o que estiver fazendo aí, que você possa orar comigo,
diante do que nós falamos, diante do que nós lemos aqui. É uma reflexão muito breve, muito rápida, mas eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. Que você, ao encerrar este culto, você possa novamente refletir. E é interessante que nesses 6 versos do Salmo 23, nós vamos encontrar Deus em todos eles. Se você for ver, nós vemos ali o Deus Jeová Raá, nós vemos o Deus Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh, tudo no que Davi expressa na intimidade desse Deus que se faz presente. Eu quero orar por você. E em nome de Jesus, muito em breve, nós vamos estar todos reunidos, cultuando, adorando ao Senhor, independente das crises que possamos estar enfrentando ou enfrentar. Deus se faz presente nas nossas vidas. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu sou agradecido ao Senhor por esse tempo que temos, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra. Aquilo, ó Pai, que nos traz esperança. A Tua palavra nos renova. A Tua palavra, Pai, nos abençoa de forma tão tremenda, Senhor. Porque é o Senhor falando aos nossos corações. E que o Senhor possa, Pai, abençoar cada um daqueles que estão assistindo este culto, estão cultuando, Pai, ao Senhor conosco. Que o Senhor continue fazendo, Senhor, as Tuas maravilhas, abençoando essas vidas, Pai, livrando de todo perigo e de todo mal. E eu oro ao Senhor, traga ânimo, Senhor, a esses corações, aquele que está assistindo esse culto, mas muitas das vezes está desanimado, anima, Senhor, anima, e que eles possam, ó Deus, buscar essa intimidade com o Senhor que é o nosso pastor e que se faz presente em todo o tempo. Quero abençoar a vida desse irmão, dessa irmã que está cultuando ao Senhor juntamente conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que essa reflexão fique no seu coração, que você possa meditar dia após dia essa palavra do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer, mesmo em tempos de crise. Eu quero dizer para você, em meio a todos esses meses de pandemia, o Senhor não deixou de agir. Tem milagres aconteceram e com certeza continuará acontecendo, porque o nosso Deus se faz presente em todos os momentos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria, som cheio de alegria, na